Marcos 3, de 1 a 12. O tema desta manhã é da periferia para o centro. Da periferia para o centro. Então vamos fazer a leitura do texto. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Vem aqui para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Até aí. Fazendo aqui uma pequena retrospectiva, há um tema importante que está sendo tratado, que é a questão do sábado. Se a gente lesse um pouco antes do capítulo 3, o final, os últimos versículos do capítulo 2, nós vemos que há uma discussão entre Jesus e os fariseus sobre essa questão do sábado, que para o judeu era algo absolutamente restrito. Era um dia em que não se podia fazer absolutamente nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de atividade manual, seja lá o que fosse. Até hoje, inclusive, lá em Israel, para os judeus ortodoxos, isto é válido. É assim que eles procedem. Estava conversando com um judeu que tem a família que mora lá. E então, quando vai começar a guarda do sábado, o judeu, nem todos os judeus agem assim, mas o grupo mais então ortodoxo, por exemplo, não se pode acender a luz da casa. Você pode apertar um botão, um interruptor, para acender ou apagar a luz, que é um trabalho que estaria sendo feito. Então não se pode fazer. O judeu ortodoxo não faz isso, nem acende, nem apaga a luz. Se ele entra num elevador, ele não pode apertar o botão do elevador para indicar o andar em que ele quer ir. Né? O que acontece? Os elevadores lá em Israel são programados para parar em todos os andares. Então a pessoa entra no elevador, não precisa apertar o botão, porque ele vai parar em todos os andares, para que, especialmente então, os ortodoxos não tenham esse trabalho de apertar o botão. Então, para vocês verem como a coisa é séria. Chegou ao século XXI com esse grupo lá em Israel que age exatamente assim como agiam os judeus ortodoxos lá do primeiro século, antes de Cristo.
esses princípios da lei eram rigidamente cumpridos. E a questão do sábado, então, era uma questão seríssima. A gente vê pela leitura que fizemos que Jesus é colocado na parede, porque ele não guardava o sábado como eles imaginavam que o sábado devesse ser guardado. O próprio Jesus. Os fariseus, principalmente, que eram os mestres da lei, que eram aqueles que transmitiam o ensinamento, né, da lei de Moisés, eram totalmente rigorosos quanto ao cumprimento do sábado. Então isso aqui está em discussão. Mas Jesus vai mostrar àqueles homens que o que importa mais? O que é mais importante no final das contas? Olha só, no versículo 27, no capítulo 2, no final do capítulo 2, Jesus então faz essa afirmação: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem. O sábado o que era originalmente? Era o dia de descanso. Você trabalha 6 dias e descansa um dia. Esse era o princípio da lei, dos 10 mandamentos. É o dia do descanso. É o dia de se parar as atividades normais. Então é nesse sentido que Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem. Houve um período da história, no auge da Revolução Industrial, que se tentou esticar a semana. Uma semana de 6 dias era pequena para tanto trabalho que estava acontecendo, então vamos esticar a semana, fazer uma semana, na verdade, mais longa e depois descansar um dia. Acontece que os trabalhadores, depois de um certo tempo, não aguentavam mais aquele ritmo. Então se retrocedeu à semana normal e natural, trabalhar 6 dias e descansar um dia. Esse é o princípio. Acontece que os fariseus acabaram endeusando esse dia. Endeusando o sábado, e ele acaba se transformando não num dia de descanso, mas num dia de sufoco. Num dia de pressão. Num dia de prisão, inclusive. O que eu posso fazer? Isso eu posso fazer? Posso mover esse objeto daqui para lá? Será que não é um trabalho? Será que Deus não vai me castigar? E o grande medo era esse, de receber o castigo de Deus. Era a visão daquele Deus que estaria pronto a punir toda hora, em todo o tempo, sempre olhando com aquele olhar severo. Então, era um dia de medo, não de descanso, de peso. E o princípio não era esse. Então, está Jesus na sinagoga, como nós lemos aqui no capítulo 3, Jesus entra na sinagoga, que era um tipo de escola onde os judeus aprendiam a lei de Deus. Era uma igreja também. Tá? Então eles estão ali, Jesus entra na sinagoga, e o que acontece? Jesus vê que está ali um homem que tinha um defeito numa das mãos. E quando Jesus entra na sinagoga, diz aqui o texto que os fariseus e os herodianos, que eram um outro grupo também, contrário a Jesus, eles estavam observando Jesus para ver o que Jesus faria com aquele homem. Olha que interessante, eles conheciam Jesus. Eles sabiam que Jesus se importava com as pessoas, que Jesus olhava para as pessoas. E quando Jesus entra na sinagoga, eles então observam, ficam olhando o que Jesus vai fazer. Será que Jesus vai fazer alguma coisa
alguma coisa com esse homem, em favor desse homem, porque hoje é sábado. Hoje não é dia de se fazer nada, nenhuma ação. Jesus, então, sabendo tudo o que acontecia, e Jesus, para provocar, Jesus provocava também aqueles homens. Jesus, então, diz o que quando vê aquele homem? Um homem que estava no canto, um homem que estava na periferia da sinagoga. Ele não poderia ficar ali no meio, perto. Ele tinha que estar no canto, meio que escondido, inclusive, porque ele tinha um defeito. Ele tinha um problema. E quando Jesus vê aquele homem na periferia, lá no canto, com a mão defeituosa, o que Jesus faz? Ei, vem aqui para o meio. Vem aqui para o meio. Talvez aquele homem tenha titubeado, tenha ficado sem saber o que fazer, mas Jesus vem aqui para o meio. Jesus tira aquele homem da invisibilidade e o torna realmente visível. Jesus tira aquele homem de uma situação periférica para colocá-lo no centro das atenções. E Jesus então pergunta àqueles homens que o estão observando, que eram religiosos, extremamente religiosos, diz: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? O que vocês acham? Salvar uma vida ou deixar morrer? E eles então ficam de boca fechada. Não têm o que responder. Não sabem o que responder. Eles deveriam ter uma resposta. Deveriam ter uma resposta. Só que eles não têm uma resposta. E Jesus então fica impressionado com a dureza do coração daquelas pessoas. No momento em que deveria haver ali misericórdia, entendimento da situação do outro, compaixão pela situação daquele homem, aqueles homens religiosos mantêm o seu coração duro, mantêm a sua convicção com respeito à lei. Eles eram escravos da lei, e a lei dizia que não se deveria fazer absolutamente nada, e eles se mantêm em silêncio, se mantêm omissos, se mantêm calados, diante do problema visível agora, mais do que nunca, daquele homem. Importava mais a lei do que a vida. Importava mais os regulamentos do que uma pessoa, do que o ser humano. E a gente não pode cair nesse tipo de armadilha, onde os regulamentos são mais importantes do que as pessoas, onde a lei é mais importante do que a vida. Especialmente se tratando na questão religiosa, a questão do cristianismo, onde a grande lei que preside, que dirige, que envolve o cristianismo é a lei do amor. O resumo da ética cristã é o amor. Como diz Paulo, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o principal é o amor. E é muito interessante quando Paulo diz isso, né, que o amor é mais importante do que a fé e do que a esperança, que são coisas tremendamente importantes na nossa vida. Só que haverá um dia, e Paulo está falando que lá no futuro haverá uma situação em que nós não precisaremos mais de fé, porque nós vamos estar na presença de Deus. Não precisaremos mais de esperança, porque a eternidade já vai ser uma realidade. Mas o amor continuará a existir. O amor será sempre imprescindível. Imprescindível. Então, o que acontece aqui é que está tudo invertido na cabeça e no coração daqueles homens religiosos.
muito religiosos, que davam o dízimo até das hortaliças que comercializavam, as coisas menores. Mas Jesus diz: olha, vocês não podem se esquecer da justiça, que tem como pano de fundo o amor. E aí Jesus então diz ao homem: estenda a sua mão. Estenda a sua mão. E na presença de todos, na frente de todos, numa ação de contestação, de provocação, ele cura a mão daquele homem é restaurada. E aí o que acontece? A dureza continua ali, presente no coração daqueles homens, e olha só o que diz o evangelista, que eles saíram dali, os fariseus saíram dali com os herodianos, e logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Como matar Jesus. Esse era o projeto, esse era o plano, esse era o desejo. Como é que esse Jesus vem aqui, entra na nossa sinagoga e faz esse tipo de coisa no dia do sábado, quando não era possível se fazer absolutamente nada? Esse Jesus já ultrapassou todos os limites, nós não aguentamos mais a sua provocação e nós precisamos acabar com ele, nós precisamos matá-lo. Os homens da lei de Deus, os homens religiosos que projetam, que desejam matar o Messias, o Filho de Deus. Olha onde chega a questão do legalismo. Olha onde chega a questão do farisaísmo, que está muito presente ainda no meio evangélico. Não foi algo que ficou lá atrás. Há em alguns segmentos evangélicos, inclusive dentro da nossa igreja presbiteriana, há muito disso ainda. Esse tipo de legalismo. Que valoriza mais os regulamentos do que as pessoas. Um dos grandes pastores presbiterianos do momento, eu cito até o nome dele, foi um caso aconteceu lá em São Paulo, o reverendo Ricardo Agreste, que faz um trabalho extraordinário no âmbito da igreja presbiteriana, um trabalho de fundação de igrejas, de novas igrejas, mas são igrejas um pouco diferentes das igrejas mais tradicionais. Ele chama de comunidades, mas que não tem nenhum desvio doutrinário, teológico, absolutamente nada. Mas são igrejas mais informais, mais abertas. E eu soube que ele foi chamado a atenção, quase chegou a ser disciplinado no seu presbitério, porque nas suas mensagens, ele volta e meia inicia uma mensagem, um sermão, trazendo uma música popular como introdução para a sua mensagem. Então traz uma música da MPB, por exemplo, né? E baseando naquela letra, e o texto bíblico, evidentemente, ele então prega o seu sermão. Então ele faz muito isso. E outra coisa, ele sobe ao púlpito sem terno e gravata. Então, para alguns segmentos da igreja lá em São Paulo, para esse presbitério, era uma coisa inadmissível que ele trouxesse música popular, se referisse à música popular para dentro da igreja e do templo. Ou que ele fosse ao púlpito sem terno e gravata. Então, se esquece o que esse homem tem feito para o bem da igreja e do reino. Eu conheci uma igreja, estive numa igreja lá em São Paulo, onde o meu concunhado é pastor junto de uma dessas igrejas, e são trabalhos extraordinários. E estão levando a mensagem de Cristo para muita gente. Estão alcançando muitas pessoas. Mas não, isso é o de menos. O que nós precisamos
notar é que esse pastor usa música do mundo na igreja, que esse pastor não usa terno e gravata. Esse é o fato importante. Então, esse é um tipo de legalismo, de farisaísmo, que não deveria mais ter lugar em nenhuma igreja, em nenhuma comunidade. De modo que as pessoas devem sempre ser as mais importantes preocupações na igreja. Era o que Jesus então estava fazendo. Jesus então afronta, Jesus contraria, Jesus vai na contramão daqueles homens religiosos quando cura um homem no dia de sábado. Lembrando, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É lícito fazer o bem todos os dias. É lícito priorizar a vida todos os dias, sempre. A vida humana é sempre mais importante. Eu não estou dizendo aqui, é claro, que uma comunidade, que uma igreja não tenha suas regras, seus regulamentos, não é isso que eu estou dizendo. Claro que nós precisamos ter. Nós temos uma organização. Isso é óbvio. O que eu estou dizendo aqui é que nenhum tipo de regra deve ser mais importante do que as pessoas, do que as suas demandas, do que os relacionamentos. Isto é o mais importante sempre na igreja de Cristo. E eu quero citar alguns textos aqui para vocês, quando esses textos falam sobre a importância da igreja. Não como uma comunidade cheia de regras e legalista, mas uma comunidade de acolhimento, uma comunidade de fraternidade, de amor, de relacionamentos que promovam, sim, a amizade, a fé e a proximidade com Deus, em Cristo, onde o Espírito Santo possa atuar livremente nos corações, movendo corações. Muitas vezes as regras impedem o próprio Espírito Santo de agir e de atuar na vida das pessoas. E jamais a gente pode permitir que isso aconteça. Eu quero mencionar, por exemplo, Mateus, capítulo 19, versículo 29, e diz assim: E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo, se alguém, por uma missão, né, que envolve a obra de Jesus, tem que se ausentar, deixar sua casa, sua família, ele vai encontrar lá na frente uma família ainda maior. Ou não necessariamente precisa ser um missionário, um pastor que vai para um lado para o outro. Alguém que muda de cidade e chega numa cidade nova, deixou a sua família para trás, deixou a sua casa, sua família para trás, os amigos, e chega naquela nova cidade e procura uma igreja, porque é uma pessoa de igreja, ele vai encontrar ali uma família. Quantas pessoas nós recebemos agora? Uma família que veio lá de Brasília, que não tem ninguém aqui, mas quando vieram aqui para conhecer a nossa igreja, disseram, nós vamos ficar aqui, achamos o nosso lugar. Nós fomos aqui muito bem recebidos. Nós fomos acolhidos. Então é isso que cativa as pessoas. Essa coisa relacional, fraterna, amorosa, que é um reflexo da presença de Deus. Veja também Efésios, no capítulo 2. Se você quiser abrir, se você for rápido ou rápida para abrir a Bíblia, tudo bem. Se não, apenas escute a leitura do texto lá em Efésios 2, de 11 a 14, o apóstolo Paulo. Efésios é uma carta que tem a igreja como tema central.
E ele diz então aqui no capítulo 2, de 11 a 14, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Olha só, não é? Paulo se referindo ao que Jesus veio fazer entre os homens da humanidade. Ele veio derrubar as barreiras entre as pessoas para aproximá-las. E a igreja, como comunidade de Cristo, deve ser esta que prioriza aproximar as pessoas, quebrar as barreiras, sejam elas quais forem, sociais, étnicas, culturais, econômicas. Na igreja de Cristo não há barreira que afaste ou que separe as pessoas. Porque as pessoas são a coisa principal, é a principal preocupação de Deus. E nós vivemos num mundo que faz exatamente o contrário, um mundo que cria barreiras cada vez mais. Há no mundo hoje mais ou menos 70 barreiras espalhadas aí mundo afora. Aqui na América Latina, na América do Norte, na Europa. Barreiras que separam povos. Na Ásia, barreiras são muros, são muralhas, são cercas de arame farpado que separam as pessoas. Em alguns lugares, ricos e pobres. Em outros lugares, é a questão étnica. Outros lugares, a questão religiosa. A questão religiosa tem produzido guerras e ódio entre muitas pessoas, nações. Algo que, na verdade, é inconcebível. De modo que Jesus veio para derrubar a parede da inimizade e trazer, então, essa possibilidade da proximidade, da amizade, do entendimento das pessoas. O respeito às diferenças. E como nós somos diferentes, na verdade, uns dos outros. Pensamos de forma diferente sobre muitas coisas. Temos gostos diferentes sobre muitas coisas. Mas, apesar disso, nós podemos caminhar juntos. Nós podemos dar as mãos, podemos nos apoiar, nos consolar, nos acolher, nos incentivar. Apesar das nossas diferenças. Porque Cristo nos aproxima. Cristo nos dá um coração tolerante. Um coração amoroso, compreensivo, fraterno, que se preocupa com o outro, com as suas demandas, com os seus sofrimentos, as suas dores, que celebra também as suas vitórias. Coisa que às vezes não é fácil a gente fazer, é de celebrar as vitórias do outro, né? Que às vezes a inveja corrói a gente, mas é preciso também celebrar o sucesso e a vitória do outro, espontaneamente, sinceramente. E um último texto que eu queria ler para vocês está em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículos 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Diz assim o texto: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Novamente a ideia de proximidade, de barreiras quebradas e de diferenças
ultrapassadas para se formar um só corpo, com muitos membros, membros diferentes uns dos outros, membros com capacidades diferentes, membros com dons diferentes, mas que são membros de um só corpo, batizados num só Espírito, o Espírito Santo, unidos por esse Espírito, que devem lutar por essa unidade espiritual que vem dos céus, para que a igreja seja um modelo neste mundo, num mundo tão desunido, num mundo tão cheio de conflitos, num mundo muitas vezes que prioriza as leis e as regras do que as pessoas. A igreja precisa ser uma comunidade distinta. Precisa ser um projeto divino que mostre que há uma outra possibilidade de convivência, de vivência, de tolerância, de amor, de amizade, de acolhimento. A igreja precisa ser isto. Porque Jesus deixou esse exemplo. Jesus agiu assim. A religião oficial, vamos dizer, dos dias de Jesus queria matá-lo. Porque ele não seguia todas as regras e as leis e os regulamentos. Eles queriam matá-lo. Mas Jesus não se importava com isso. Jesus dava importância às pessoas, como fez com aquele homem que o tirou da periferia e o colocou no centro. Vem para o meio. E o tema dessa manhã é exatamente esse. Da periferia. E entendamos periferia no sentido nosso, no sentido brasileiro, da maioria das nossas cidades, onde a periferia é um lugar do descaso. É um lugar do abandono. Então, a figura é esta. Deus quer tirar as pessoas da periferia da existência, da periferia da invisibilidade, pessoas que não são notadas, que não são vistas, ou porque são pobres, ou porque são isso ou aquilo, no final das contas, e trazê-las para o meio da existência, da convivência, da dignidade. Jesus quer tirar as pessoas da indignidade para trazê-las à dignidade. E quantos testemunhos a gente ouve de pessoas que, quando encontraram Jesus, encontraram uma comunidade cristã, se sentiram dignas, se acharam dignas. Pessoas com direito a uma vida digna. O cristianismo produz isso. O cristianismo proporciona isso. E nós, como cristãos, como igreja de Cristo, precisamos lutar por isso. Precisamos incentivar isso. Precisamos espalhar isso. Que a existência digna é um direito de todos. De todas as pessoas. Jesus, então, não se importa com a pressão que está sobre ele, com a acusação daqueles homens, com a intenção daqueles homens que queriam matá-lo. Jesus prossegue, como nós lemos aqui. Jesus se retirou, versículo 7, se retirou com seus discípulos para o mar e continuou atendendo as pessoas, curando as pessoas, transformando a vida das pessoas e não querendo, inclusive, publicidade. Não querendo publicidade. Muito diferente de muitos líderes evangélicos dos dias de hoje, que estão atrás exatamente de publicidade. Ou a igreja atrás de publicidade, de poder. Este não é o padrão que deve dirigir a igreja de Jesus neste mundo. A igreja de Jesus deve ser, nas suas mãos, aquele instrumento que traz as pessoas da periferia da existência, da periferia da solidão, da periferia do medo, da periferia do ódio, da intolerância, do vazio, para o centro de uma vida digna, de uma vida onde haja paz, onde haja esperança, onde haja alegria de viver, onde haja o amor de Deus presente, vivo, atuante e que transforme a vida
numa experiência maravilhosa, digna de ser vivida cada dia. Que a gente possa ser assim, esse instrumento nas mãos de Jesus, que se importava com as pessoas acima de tudo, que veio para quebrar as barreiras entre as pessoas e aproximá-las, e trazer para a terra um pedacinho do céu. E que a gente possa então ser uma luz nessa cidade e trazer então muitas vidas, através dos nossos ministérios, dos nossos projetos, que a gente possa ser instrumento para trazer muitas vidas da periferia da existência para o centro de uma vida digna, de uma vida que vale a pena. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos use. Amém? Amém.